Gente, obrigada, viu? Desculpa, mas a função renal só ficar pensando aqui na necessidade humana básica, né? Então, vamos identificar os riscos assistenciais. Como a gente tem aí os riscos do paciente hospitalizado. Então, quando a gente pensa, já estou falando aqui inicialmente só numa coisa que para nós, nossa, mas uma pulseirinha? Nossa, é uma pulseirinha que faz a grande diferença, né, gente? A identificação beira-leito que faz a grande diferença. Eu não sei se eu já comentei com vocês em outras aulas, porque é o que eu tenho mais contato com vocês, mas se eu falei, me perdoem. Mas sempre que a gente vai e vem nas aulas, a gente vai lembrando de alguns contextos vivenciados nas práticas. E eu tive durante um tempo no Nordeste, no Hospital Geral, e não é diferente, tá? No contexto em São Paulo, às vezes dependendo, tem em alguns lugares em Campinas, porque eu já tive em várias cidades em diferentes contextos. Então, assim, às vezes eu vou numa instituição que é privada, e às vezes eu vou numa instituição pública, igual eu falei para vocês, a gente já teve aí, eu conheço as unidades básicas de saúde, pelo menos umas 3, eu já estive em Campinas. Hospital público eu tive no Mário Gatti, na Unicamp, também em privados, na Maternidade de Campinas e na Beneficência. Então, cada lugar tem um contexto diferenciado. E eu já estive no Hospital Geral Grande, assim, de uma cidade chamada Feira de Santana, na Bahia, que é uma, acho que é a segunda cidade maior da Bahia. Então, a gente tem Salvador, depois vem Feira de Santana. Eu morei durante 4 anos e eu lá trabalhava também na educação, na área da enfermagem, no curso técnico de enfermagem e também de graduação. E eu supervisionava estágio num hospital chamado Clériston Andrade, lá, que é um hospital geral. E esse hospital, quando eu cheguei lá, isso já vai fazer uns 7, 8 anos atrás, e nós ficávamos no pronto-socorro, supervisionando estágio. E quando eu chegava, gente, no pronto-socorro, vocês pensam assim, um cenário de guerra, né? Um monte de maca, aí você vê, nossa, assim, bem complicado o cenário que a gente via lá. E o que me preocupava quando eu chegava na época era que quando nós assumíamos o paciente, gente que trabalha para achar o paciente. E a preocupação que a gente tem, né? Como é que eu vou assumir o cuidado, ainda mais no contexto de supervisão de estágio e com alunos, e não tinha esse sistema de usar pulseira no paciente lá, gente. Não tinha, o paciente não tinha pulseira, né? Hospital Geral. E também não tinha nenhuma identificação na maca, nada, nada, nada. E assim, que tinha, muitas das vezes, agora um familiar perto, que às vezes podia falar quem era o paciente, quem não era. E assim, a minha primeira ação quando eu entrava e assumia o plantão era, gente, vamos identificar os leitos. E aí nós fazíamos antes, assim, a gente identificava os leitos de todos os pacientes que estavam lá, né? E isso nos dava uma. Natália, Então a gente colocava ali, pelo menos folha de sulfite que a gente conseguia, com o nome do paciente ali colado na maca, né? Então isso já era um grande risco para esse paciente. Mas pense aí. Pode falar, Rê. oi, eu estou aqui pensando, gente, como que vocês faziam para lembrar do paciente, para dar medicação, para qualquer tipo de coisa sem ter o nome do, dos pacientes? Olha que loucura, que Loucura, né? perigo. Que loucura. E quando nós, assim, na época que eu também fazia, que eu fiz muito estágio na Santa Casa de Misericórdia aqui na Santa Cecília. E também eu lembro que na época do meu estágio, que foi em 2000, 2002, né? 2003, que foi da minha formação, a gente não tinha isso, gente, de chegar na beira-leito, confirmar com o paciente, ter pulseira. É assim, a gente tinha lá leito A, leito B.
não é? Não existia toda essa preocupação com a segurança do paciente. E onde você vai pensar hoje no núcleo de segurança do paciente, é tudo resultado de tantos erros ocorridos na assistência por uma coisa que parece simples, mas não é, que é a identificação do paciente. Não é? A gente Então, olha só, a Isabela está falando aqui que ela morou na Paraíba e que ela também não usou pulseira na época. Isso aí quando que você estava lá, Isabela? Foi quando você ganhou o neném ou você ficou hospitalizada, você lembra? Em 2016, olha só, não faz tanto, né? Vamos pensar aí. Gente, 4 anos é pouco tempo, né? Ela ficou internada por causa da dengue, não houve identificação dela. Então, a gente vê que isso já é um grande. Hoje, para nós, nesse contexto atual, vocês que estão estudando agora, e até mesmo os alunos que passam pela prática, eles, às vezes eu falo, gente, primeira coisa que vocês chegam no quarto, você pede para o paciente se ele está consciente, se ele não está confuso, você pergunta para ele dizer para você o nome e você confere na pulseira. Porque às vezes a gente fala o nome, que o método certo é assim. Porque às vezes a gente fala o nome, o paciente, ele fica tão ali agitado com a sua presença que qualquer nome que você falar, ele fala que é. Né? Então, para não ocorrer erros, a gente pede para o paciente falar para nós o nome dele e nós estamos olhando na pulseira ao mesmo tempo. Então, você confere se o nome que ele disse é o nome que está na pulseira. Qual a data de nascimento? E quando há homônimos, nós perguntamos qual o nome da mãe. Isso é um POP que usa lá na Beneficência Portuguesa, tá? Então, é um POP que tem lá, você tem um rascunhozinho ou a pesquinha lá no mural, dentro da unidade, tá lá, como que é a rotina de identificação do paciente. Então, assim, hoje para nós, isso é uma coisa assim, surreal, imaginar um serviço que não tenha. E na época, como a Renata falou, é assim, a gente tinha que fazer isso e ainda está com atenção ainda também, mas porque a gente não podia grudar na parede o papel, porque como eram macas, às vezes, dependendo do procedimento, tirava daquele lugar. E aí, daí a pouco já não era o paciente que estava ali. Então, a gente colava no próprio, no leito, assim, na maca, né? Colava as folhas de sulfite. E a equipe ficava super agradecida da gente fazer isso, porque facilitava a vida deles, né? Então, primeira coisa, eu falava, eu gastava um tempo enorme fazendo a identificação de todas as marcas junto aos alunos, antes da gente começar os nossos cuidados, tá? Com os pacientes. Porque era uma coisa que a gente também via que era necessidade da equipe ali. Não é assim, porque a gente não faz. Porque eles já tinham que chegar no setor, vamos dizer assim, porque era uma emergência, lógico, porta aberta e tal. Mas é a primeira coisa que tem que se fazer. Né? Adentrou o serviço de saúde é a identificação, né? É muito preocupante. E aí você vê que ainda existe algumas coisas assim, tá? Eu estava conversando com uma aluna que trabalha no PS faz uns 3 anos, no PS, que era desse jeito, não tem, né? Falta material, às vezes, para fazer a pulseira de identificação. Outra coisa também é a pulseira que tá e não dá para ler. Então, são vários riscos aí. Mas voltando ao nosso contexto, né, por que se gera o POP, né? Eu só fiz essa viagem aí, conhecer um pouco a realidade de vocês também, para que a gente possa aqui tá trabalhando. Então, assim, os profissionais de saúde se preocupam mais com a segurança de seus pacientes no ambiente hospitalar. Na medida em que evoluímos tecnologicamente, sim, muitos erros, né? Muitos erros, eventos adversos, né? E a gente tem aí, à medida em que evoluímos tecnologicamente, aumentam as exigências de segurança e de controle dentro do hospitalar.
dentro dos hospitais. Então, na década de 90, aumentou a abordagem sensacionalista na mídia sobre erros na saúde e houve um crescimento das contendas judiciais, tanto em números de processos quanto no valor financeiro das indenizações, tá? Então, o paciente tornou-se mais contestador e exigente, forçando uma mudança de atitude nos prestadores de serviços. Então, a gente tem desde as questões financeiras, judiciais, não é, que esses processos vão gerar gastos para a instituição, gastos morais, né, éticos, porque a mídia vai estar ali atrás desses. Então, são várias coisas, desde os danos ao paciente, ao dano à instituição e aos profissionais também, tá? Então, a gente tem ali a notificação, aqui, esse foi um trabalho, tá? Um artigo, eu deixei no final aqui dos slides, no caso, o link, se depois vocês quiserem aprofundar um pouco mais. Então, a gente tem aqui os riscos notificados em um hospital público em São Paulo em 2008, então a gente tem aqui queda, né? Olha, carro-chefe, 122 quedas. Úlcera por pressão, 104. Erros de medicação, 75. Aqui eu não vi o percentual total, tá, gente? Mas é o total 441. Aí a gente tem erros de medicação, abrasão, falha de equipamento, queimadura, hematoma e hemoderivados, tá? Então a gente tem aqui a quantidade de riscos que foram notificados, tá? E temos aqui riscos enumerados pelos enfermeiros assistenciais de um hospital público também. Então, a gente tem aí, já vai ser assistencial. Então, queda, erro de medicação, falha de equipamento, erro no lado da cirurgia, que a gente tratou, né, na UC9, queimadura, material cirúrgico contaminado. Então, tudo isso vai ser aí um raio-x, como eu falei para vocês, que vai direcionar a construção desses POPs, né? Então, no processo de capacitação, os profissionais da saúde não são preparados para avaliar e prevenir os erros. Até uma fala da Letícia, não é, na última aula que a gente teve lá, falando sobre, eu lembrei disso quando eu li, o descuido, né? Que é o contrário do cuidar, que leva à situação de risco por uma atitude ou decisão que pode ser desencadeada por uma série de fatores psíquicos, físicos e culturais. Então, a questão do descuido vai gerar aí danos, né, de diversas formas. Então, o processo, a gente vai pensar aí da construção de todos de avaliação e construção desse procedimento operacional padrão, ele vai estar, né, aí cada instituição ou serviço deve iniciar pela tarefa de maior impacto. Então, como você viu ali, vocês viram os números que eu tenho mais aqui desse estudo que foi feito em 2008, o que eu tenho de maior número? As quedas, né? Depois vem as úlceras por pressão. Então, a gente tem que atingir logo o que está causando maior dano, né? E vai ali o que está gerando maior impacto, maior custo. Então, eu penso no tempo que esse paciente vai ficar hospitalizado, nos tipos de processo que pode gerar essa queda do paciente, né? E nós temos aí que deve se iniciar com esses que estão causando maior impacto e depois vai expandindo os processos a serem padronizados na medida do necessário. Então, eu vou logo ali fazer uma campanha, como vocês viram, né? Na CCIH. Então, que trata mais os manuais? Lavagem das mãos. Por quê? Porque a lavagem das mãos que causa uma parte de número das iras. E aí você vai, dependendo do como que está o fluxo da instituição, através do diagnóstico situacional, então tudo isso que vai gerar as necessidades. Então, esse processo de melhoria precisa ser realizado de modo sistemático, né, e participativo, ou seja, elaborado e compreendido pelos colaboradores das organizações. Então, a gente tem aí, né, todo um processo
que precisa ser sistematizado. Ah, eu fiz uma vez e a gente fez o POP e pronto. Tá pronto o POP lá, tá lá bonito, lindo, maravilhoso, e nunca mais se visita para ver os números, se aquilo ali foi efetivo. O que está sendo feito está sendo aderido pela equipe. Se o jeito que está sendo... uma coisa que eu acho muito legal sobre... Voltando, eu acho que eu fiquei hoje com esse negócio da pulseirinha, né? De identificação. Cada dia a gente dá um foco aí para algo da assistência. Mas quando a gente está numa instituição que ela realmente compreende a necessidade do paciente não passar nem um minuto. E além também, porque existem as questões de acreditação, da qualidade, dos selos, né, do ISO, tudo, que vai fazer com que a instituição favoreça o fluxo da obtenção ou da conclusão desse trabalho. Então, por exemplo, quando vocês assumem o plantão, eu já falo logo a primeira coisa, carro-chefe. O paciente está sem pulseira, primeira coisa, lógico, eu vou escutar o paciente, me identificar, verificar qual a queixa dele e tal, para eu pegar os dados para a primeira anotação. E você deve falar aqui lá na sua anotação, que você pegou o plantão paciente sem a pulseira. A primeira coisa que você faz a seguir a isso é providenciar a pulseira. Então, geralmente vocês estão em dupla, um vai lá, busca a pulseira, o outro já vai preparando para o procedimento que for, o encaminhamento que for dar para o paciente, certo? E há muita tranquilidade na instituição, vocês chegarem lá, vou dar outro exemplo, né, na instituição lá na Beneficência, eu vou falar porque são contextos, eu não estou difamando, eu estou falando de coisas positivas, né, de como acontece, e aí a gente tem lá a necessidade de estar pegando essa pulseira. Gente, é muito rápido, vocês vão lá na recepção, levam o número do prontuário, o número do atendimento do paciente, eles fazem imediatamente, vocês já vêm e vocês já colocam, não é? Nunca presenciei e falar assim, não tem material para fazer a pulseira para colocar no paciente. Então, isso é facilitar, né, que o processo, né, ali do POP seja concluído e não ter empecilhos, porque a adesão, se eu tiver que ir lá e tiver um monte de gente na fila, eu vou ter que esperar. Não posso, porque aí eu vou perder o horário da medicação. Ué, gente, como é que eu vou colocar como prioridade a identificação do paciente se eu vou ter prejuízo em outros momentos da assistência ao paciente? É óbvio que a equipe não vai aderir a isso, então tem que se saber, olha, a gente quer pôr pulseira no paciente, quer que fique tudo direitinho, mas falta material, mas falta, então assim, isso atrapalha a adesão da equipe, né, e o prosseguimento aí das ações. Tudo bem até aqui, meninas? Como é que tá aí? Me digam aí, por favor, Rosângela, Isabela, como estão as coisas aí? Tá entendendo tudo? Estamos com dificuldade? Tá dando para acompanhar a linha de raciocínio? Então tá bom, Isabela. Então a Renata que nunca viu pop, né? A Isabela também que tá conhecendo agora. Meninas, é isso, né? A gente tem todo padrão. Então vocês já pegaram esses pops, né? Semana passada já pegaram, mas não sabiam que era um pop. Então, nós temos também documentos que devem ter na instituição os protocolos também, né? Além do POP, nós temos os protocolos clínicos, que ele já vai também ter um foco na padronização de condutas clínicas. Então, baseados e fundamentados em técnica científica, diretrizes operacionais e políticas, tá? Os protocolos, mas vai devagar, né, Renata? Vou falar mais devagar para ver se vai mais. Vou falar mais. É que eu me empolgo aqui. Não, Natália, não é isso não. Não, imagina. Eu tô falando aqui para mim, para minha cabeça mesmo. Tá, então respira e não pira, tá? Respira e não pira. Mas Tá aí depois você vai bom. falar assim, gente, eu vou fazer um pop na minha casa para geladeira. Em deixar a garrafa de água. Como não deixar a garrafa de água vazia na Vazia geladeira? dentro da Quem nunca, né? geladeira. Isso. Aí você vai Todos fazer os um pop. dias.
Aí você vai procurar uma fundamentação científica, né, psicológica. Ai, meu Deus, como, deixa eu ver, você tem bastante meninas em casa, então assim, como não deixar a tampa do vaso sanitário levantada? Levantada, eu coloco bilhete. Vou colocando bilhete. Ei, É, só. mas você sabe que quando você começa a trabalhar e eu fiz todo o curso no Sebrae para aplicar a qualidade dentro da construtora. Mas quando você começa a trabalhar com os POP, você começa a pirar. Aqui em casa, por exemplo, minhas toalhas elas têm que estar numa posição Ô, louco, Sol, dentro do meu sério? guarda-roupa, elas são dobradas de um jeito certo, de uma forma única, colocadas na posição correta, Eu não quero conhecer esse pop, não, Sol. porque senão eu não dou conta. E não é toque. É você trabalhar mesmo com isso. Olha, Fora as outras coisinhas. não, vou falar para vocês, enfermeiro é tudo, esse pessoal da enfermagem, tudo tem um processo, tudo tem processo, não é só você, viu? Só, eu fico tentando me libertar de muitas vezes, porque a gente começa a ficar aquela pessoa, né, toda padronizada, aí a gente tem que viver um pouco mais leve. Mas Quando eu você sei, conseguir aprender, você me ensina. é, a gente às vezes tem que desbloquear um pouco, porque a enfermagem vai ficar tudo no quadradinho, né? Tudo assim. E tanto é que até mesmo assim, é engraçado que como que isso se encaixa com a enfermagem? Você vê que você era parte de administração, mas como isso também a enfermagem carrega, né? A enfermagem moderna, porque aí você vai ver lá, Florence, as notas, tal, que vocês mesmos falaram sobre acompanhamento, sobre os números, né? A Jennifer já falando tudo. Então, o que que acontece? A gente faz realmente e vê que por que que a gente. Ah, eu vou arrumar meu guarda-roupa, porque, gente, na hora que eu precisar de alguma coisa, eu acho. Então, são desde as coisas mais simples até as mais complexas, você padronizando, ele facilita a vida. E ele também é um norteador, né? A padronização, eu acho tão bom, gente, quando você chega numa instituição. Veja bem, como eu falei para vocês, a gente vai em contextos diferentes. Vocês sentem muito quando vão. Ah, eu vou no hospital público, existe um certo rigor. Ah, tá, mas no privado é muito mais, gente. Né? Desde até como que é o seu comportamental nos corredores. Se você chega lá, fica dando risada alta, fica não sei o quê, pode saber de alguma forma a gerência de enfermagem vai ficar sabendo disso. Então há um rigor muito grande, tal, né? E voltando, aí a gente sente muito, mas é tão bom quando a gente chega numa instituição e existe lá o POP para você ter tranquilo. Você teve dúvida de qual processo? Ah, o encaminhamento do exame é assim, assim, assado numa instituição, assim, assado na outra. Lógico, a gente, como eu falei, não vai poder colocar em risco a amostra que vai ser encaminhada, o transporte daquela amostra. Mas se eu levo o caderno, se eu levo o impresso, não sei o quê, isso tudo diferencia de uma instituição para outra. E quando você tem o POP, ele te dá segurança, ele te dá tranquilidade. É muito bom você falar, eu fiz de acordo com o POP. Pronto, acabou, não tem discussão. Se a pessoa está falando para você, você tem que fazer desse jeito, porque ela não foi capacitada ou ela não pegou para ler, você já pode ali falar para ela, filha, me desculpa, mas vamos ver aqui. Vamos ver aqui no POP, como que tá o passo a passo. Então pronto, acabou, não Vamos tem aprender o discussão. pop. Filha, vem cá, senta aqui. Eu vou te ensinar o pop. Exatamente. Né? Você vai ter um POP aqui na minha casa para tudo. Fazer um manual aqui. Então é isso, tá, gente? Dá Ó, para eu aplicar em quero esse todas as áreas. manual, Natália. Oi? Eu preciso desse manual. Então. Não, mas é Irei tranquilo. usar Você aqui em vai aprendendo. casa. É. Vai aprendendo hoje aqui. Então, os protocolos, né, que a gente tem nas organizações de serviço são instrumentos de gestão. Ele direciona, né, toda a gestão, ele vai abordar os métodos para a organização do trabalho, fluxo, né, e também a estruturação do sistema de informação em qualquer empresa, né, ou em toda a empresa ou serviço. Então, a gente tem os protocolos, né, protocolos clínicos, que vocês vão ver aí como também tudo isso. Então, a gente tem, voltando a falar, eu falei
né, ali do processo, do protocolo, e agora a gente voltando aí, o POP, né? Ele vai ser sempre um documento que expressa o planejamento do trabalho repetitivo e tem como objetivo padronizar e minimizar a ocorrência de desvios na execução da atividade. Então, assim, eu tenho um procedimento que ele é repetitivo, ele sempre vai obedecer o mesmo passo a passo, e ele vai diminuir qualquer tipo de riscos, tá? Ele vai garantir que as ações sejam realizadas na mesma forma, independente do profissional executante. Né? Qualquer outro fator envolvido no processo diminui, assim, as variações causadas pela imperícia e adaptações aleatórias. Então, se você trabalhava, eu trabalhava muitos anos na enfermaria, agora eu fui para o centro cirúrgico. Gente, primeira coisa é ser capacitado, é ver os POPs, os processos que acontecem ali, e a gente tentar padronizar o trabalho de todos os profissionais, tá? E aí, a reunião de todos os POPs vai surgir o manual, né, de procedimento. Então, ele vai ser aí a reunião de todos os POPs. Então, eu tenho um POP lá na casa da Renata, tem um POP para o frasco de água vazio na geladeira, eu tenho um POP para... Então, todos esses POPs vão ser juntados e vão ter um manual, né? O manual que vai ser ali a reunião de todos os POPs. Vocês estão reconhecendo esse documento que a gente viu? Né, lá que vocês viram da Unicamp, que viram em Bom Sucesso, viram de Juiz de Fora, então ali um manual, né, que vai ter todos os POPs, né? E a gente descreve o trabalho de enfermagem a ser executado e a forma correta de fazê-lo. Né? Sendo de responsabilidade da gerência a organização do mesmo. Eu tenho que garantir que os profissionais da instituição de enfermagem, eles tenham o manual de procedimento com todos os POPs lá, gente, né? Com todos os POPs para direcionar as ações do trabalho. Um outro documento também que a instituição vai ter aí junto com os manuais, né? A gente tem os protocolos clínicos, temos aí os POPs, os manuais de procedimento, que é formado pelos POPs. A gente também tem regimento, né? Que ele já vai regulamentar a estruturação do serviço de enfermagem, quem compõe a equipe, o funcionamento geral do serviço de enfermagem em toda a instituição. Então, a gente tem lá o POP, que são procedimentos, o manual, que tem todos os procedimentos, os POPs, e temos o regimento, que vai ser aí o que rege a estruturação da equipe de enfermagem, como que ela funciona, né? E como que é ali toda a hierarquia, né, do serviço de enfermagem, tá? E quando eu tenho todos esses documentos, gente, como nós falamos sobre a questão de educação continuada, educação permanente, deve-se acontecer, né, capacitação. Não adianta também eu não oferecer a oportunidade, se houve uma mudança através de um POP na instituição, a equipe tem que estar familiarizada com essa mudança. Eu já vi diversas vezes, né? Como eu falei para vocês, às vezes durante o plantão, os profissionais irem lá para o auditório, alguns profissionais dos setores por horário, para entender essa informação, para buscar a excelência da assistência de enfermagem. Então, sempre tem que se investir na parte de educação, não é? Com ações de capacitação e de disseminação das informações. E não adianta eu querer que o profissional também, lógico que tem um processo de autonomia, mas se ele não for, no caso, a gente passar essa informação, as instâncias mais
altas, falar para as pessoas e divulgar a informação, não vai ter boa resposta, né? Então, a gente tem que ter aí, né, fácil acesso dos profissionais envolvidos na execução das ações padronizadas. Então, deve ter aí a capacitação, deve ter o profissional que é referência dessa capacitação para tirar as dúvidas, tá? Então, é necessário não só ter aquele momento de capacitação, como ter uma consultoria permanente para aí, no caso, tá vendo o dia a dia, quais as dúvidas que vão surgindo, tá certo? E aí, os principais passos para se elaborar um POP. A Solange falou que ela fez um curso no Sebrae, né, que ela aprendeu lá como elaborar o POP. Muitas das vezes a gente ele tem uma formatação geral e às vezes tem algumas adequações dependendo qual serviço que ele vai estar suprindo, tá? Então, a gente tem aí alguns passos. Primeira coisa, você deve escolher o nome para o POP, né? O nome da atividade, o processo a ser trabalhado. Lembrar que precisa ser fácil para que todos os colaboradores possam encontrá-lo. Eu não posso colocar o nome muito complexo, né, gente? Eu tenho que ir direto ao ponto. Eu sei que eu vou fazer aqui uma ilustração, mas eu espero que possa dar entendimento. Quando a gente fala sobre anotação de enfermagem, eu sempre falo assim, a gente tem que ir objetivamente ao fato ocorrido, né? O fato bruto, seco, mas que dê para que todos que lerem entender qual o contexto do que ocorreu. Eu não preciso, como eu falei para vocês, usar muito verbo, muitas conjunções, a não ser que seja extremamente necessário para o entendimento. Porque tem que ser breve, sucinto e bem claro. E quando eu uso uma explicação, eu não vou direto ao fato, eu estou dificultando e dando margem para que quem está lendo tenha várias interpretações. Então, assim, quando eu falo, paciente queixa-se de dor, sim. Como que é a dor? Ah, dor moderada. Eu já fui objetivamente, ele queixou de dor, uma dor moderada. Se houver outros contextos, precisar de uma explicação maior, sim, nós vamos fazer todo um relatório, houve uma queda, qual foi o contexto e tal. Mas na anotação cotidiana, a gente vai direto ao fato ali, né, concreto. Quando eu vou procurar um POP, eu vou procurar de uma maneira que ele seja fácil de ser encontrado. Né? Não vou colocar um floreado todo, não é um título difícil. É que nem campanhas publicitárias, né? A gente vê que o nome que pega é um nome fácil, então a gente também vai pensar aí no POP um nome fácil de ser trabalhado, de ser encontrado, tá? É necessário que nesse POP haja descrição das etapas da tarefa, né? Escreva de forma clara, escreva de forma clara e objetiva, passo a passo, de acordo como realizar a tarefa. Então, por exemplo, eu tenho que fazer a verificação dos sinais vitais do paciente. Lá tem o POP da verificação da pressão arterial não invasiva. Então, passo a passo. Então, tem lá o nome. Depois a gente vai visitar um de Campinas, tá? O Manual de Procedimentos Operacionais Padrão da Enfermagem de Campinas. Então, aí eu vou exemplificando em cima dele para vocês entenderem melhor, tá? Então, descrevendo as etapas, né? De forma clara, objetiva, o passo a passo, como realizar. Local de aplicação ou categoria, onde se aplica aquele POP, qual ambiente, qual setor, né, ao qual o POP é destinado. Então, é importante pensar que eu tenho POPs, o POP é no hospital, tá, mas qual setor?
porque ele tem que estar afinado com aquele setor, porque cada setor tem a sua especificidade. Qual que é o serviço? Qual a especialidade de lá? Então, tem que estar adequado ali à categoria e ao local. E os documentos de referência, é muito importante, né? Ele usou o POP, gente, sempre ele vai ter que usar outros manuais, outros códigos, código de ética, então ele tem que ter respaldo através de literaturas que sejam confiáveis. Eu não posso usar um POP sem um documento científico que respalde aquela linha ali que foi solicitada. Não é uma coisa aleatória, não é um achismo. Mesmo que seja de uma instituição que gerou algum tipo de diferença de execução de algum procedimento, ele tem que ser reconhecido cientificamente, ele tem que ser aprovado para ele poder ser aí colocado no POP, tá? Então, o que é a padronização de processo e procedimentos de enfermagem? É utilizada como ferramenta de gestão da qualidade da instituição de saúde. Então, ele vai ser aí utilizado, né, como uma ferramenta de gestão. Então, é importantíssimo nós sabermos aí, conhecermos. Então, ele deve apresentar uma estrutura mínima, composta por objetivo, responsabilidade, procedimento técnico, material necessário, ação corretiva e cuidados especiais. Então, dentro do que a gente pensa na estrutura mínima, né, de um POP, ele deve ter esses itens aí, certo? Aqui é um exemplo, gente, do Hospital Geral de Linhares, do fluxo de COVID. Então, é um procedimento operacional padrão, tá? Quando a gente pensa que esse paciente, ele vai chegar no pronto-socorro, olha lá os passo a passo. Vocês estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo visualizar? Não sei se está pequeno, se está grande. Para mim tá pequeno, porque eu estou no notebook. Ah, tá pequeno, né? Tá, a Simone tá falando que tá vendo. Mas eu vou falando, tá, Renata? Para que a gente Sem possa problema. ir acompanhando. Então, assim, ó. Depois vocês podem abrir também o PowerPoint, que eu vou deixar lá na pastinha, e aí vocês conseguem ler, ou também tem um link no final para vocês verem, tá? Então, lá em Linhares, criou-se esse protocolo para estar fazendo o fluxo do COVID. Então, se chegar lá na recepção do pronto-socorro, né, um paciente na primeira fase, lá no pronto-socorro vai oferecer máscara cirúrgica para todos os pacientes com sinais e sintomas respiratórios. Então, o paciente chegou, ele está, né, lá com dificuldade, está com dispneia, ele está com secreção, então, já vai ser oferecido a máscara cirúrgica. O segundo passo, nessa primeira etapa, nessa primeira fase, gente, tá um barulho aqui horrível, viu? Só por Deus. Comunicar o enfermeiro do acolhimento sobre a presença de pacientes com sinais e sintomas respiratórios, tá? Então, seriam aí os 2 primeiros momentos na recepção. Aí nós temos, né, na segunda, aí vem aí próximo passo, enfermeiro no acolhimento. Encaminha o paciente para avaliação na sala de triagem de síndromes gripais para atendimento a pacientes com suspeita de COVID. O enfermeiro analisa se o paciente se enquadra na definição de caso suspeito de COVID. Sim. Solicita avaliação médica do paciente na sala de triagem, síndromes gripais, manter o paciente neste local e restringir o acesso a esta área. Então, gente, na primeira fase, aqui nós temos o fluxo. Bom, se o enfermeiro aqui analisa, né? Vamos dizer, no quarto passo, que o paciente se enquadra na definição de caso, ele vai pedir
a avaliação do médico plantonista. Se ele vê que não se enquadra, ele vai ali encaminhar para receber a comunicação e registra a notificação, tá? E encaminha para acompanhamento na atenção básica, ESUS e relatório ESUS por e-mail. Ele também, então, aqui tem, gente, todo o fluxo do atendimento do paciente, desde lá da recepção, a avaliação e acolhimento do enfermeiro, o médico plantonista e, no caso, a vigilância epidemiológica, tá? Então, isso seria um POP aí para o atendimento do paciente quando ele chega na unidade do Hospital Geral de Linhares, não é? Um paciente com suspeita de Covid. E aí a gente tem a primeira fase e a segunda fase, tá certo? Então, isso aqui foi por quê? Porque no contexto atual, nós precisamos ter um documento pelo, né, o surgimento desses pacientes em grande número nas unidades e o que fazer com esse paciente para não colocar em risco o quê? Os outros pacientes que estão lá, os profissionais que estão lá também. Então, tudo isso aí foi criado, tá? E aqui, o POP de enfermagem de Campinas. Esse aqui é o Manual de Procedimentos Operacionais Padrão, no caso de enfermagem aqui de Campinas, né? Esse é datado de 2016, já é uma versão 2, e isso aqui vai ser, né? Inicialmente é na gestão do Jonas Donizete, e que você tem lá no início já a menção, e lá tem um texto inicial falando que os profissionais não mediram esforços e dedicação para elaborar rotinas para os procedimentos de enfermagem, bem como revisá-las, tendo como objetivo principal a qualificação das práticas de enfermagem, tá? Então, eu quero aqui convidar vocês para a gente dar uma passeadinha aí nesse manual, tá? Para vocês conhecerem aí. Eu esqueço sempre que não abre PDF. Só um pouquinho que eu vou na área de trabalho. Só um pouquinho, tá, pessoal? Que tá abrindo aqui, porque demora um pouco mesmo. Então, aqui é o Manual de Procedimentos Operacionais Padrão da Enfermagem do município de Campinas. Vamos dar uma olhadinha? Vocês estão conseguindo visualizar aí, pessoal? Só me dão um oizinho aí, por favor. Sim. Estão conseguindo ver? Estamos. Tá, obrigada, meninas. Então, vamos lá. Olha só, aqui a gente vê a ficha técnica, né? Foi o prefeito municipal de Campinas, o secretário municipal de saúde, o departamento. Aqui vem toda a ficha técnica aí do manual, tá? Eu já vou só para... Então, teve uma versão 1 e essa é a segunda versão. A gente tem aí os profissionais que fizeram, não é? Aí a construção. E aqui é como eu falei para vocês, vem uma nota explicativa da construção, né, que foi aí assinada pela Rosana Aparecida, que é da área técnica de enfermagem, né, do município de Campinas. Entendendo, gente, que esse documento é norteador para todas as unidades, independente que sejam elas privadas ou públicas, tá? Então, elas servem aí para nortear aí, né, as instituições.
Então, a gente vai ver aqui, ó, tudo são POPs, né? Primeiro POP, preparo de medicamento para administração por via parenteral. Primeiro POP aqui. São 217 páginas. Aí vem administração de medicamento por via intravenosa, POP 3, administração de medicamento por via intramuscular. Então, nós temos POP para administração, preparo e administração de medicamentos por vias parenterais, né, por via oral, inalatória, ocular, administração e mistura de insulinas, tá? Administração de dieta enteral, aferição de glicemia capilar, aferição de pressão arterial, anotação de enfermagem, tá? Aspiração de vias aéreas. Então, gente, tem tudo, auxílio na ultrassonografia, teste ergométrico, baciloscopias de Hanseníase, cateterismo umbilical, cateterismo vesical de alívio, de demora, tá? Temos higienização das mãos, higienização pré-operatória das mãos, lavagem gástrica. Então, a gente tem tantos procedimentos que são ambulatoriais, os procedimentos que também são dentro das unidades básicas, assim como também dentro das unidades, né, aí de maior complexidade, certo? Vacinação de rotina, verificação de frequência cardíaca. Então, gente, os procedimentos encontram aqui embasamentos, né, para aí serem implementados. E aí eu vou mostrar para vocês só... deixa eu ver aqui. Qual que vocês gostariam de ver, meninas? Falem aí, dê uma sugestão. Mediante aos que eu falei, qual POP que vocês gostariam de ver? Peraí, desculpa. Ai. Deixa eu diminuir aqui, que aí ele pula. Não, não quer pular. Qual que vocês têm curiosidade de ver aqui? Que vocês sugerem? Alguém quer sugerir? Olhar um POP aqui? Tá. Se alguém... Pode ser qualquer um, Natália. Pode ser qualquer um? Então, beleza. Pode. Então, vamos lá. Então, a gente tem aí, né? Às vezes, eles apresentam uma formatação diferente, tá? Vem na caixinha, tudo. E esse aqui não, ele vem sendo descrito num modelo de Word mesmo, tá? Digitação simples, mas às vezes a gente tem uma folha que ela vem padronizada, tal. Então, assim, primeira coisa, o POP 4, né? Administração de medicamento por via subcutânea. Vem aqui primeiro a definição do que é, né, aí a administração subcutânea, qual o objetivo dessa técnica, a indicação, quem pode executar essa técnica. Então, a gente tem o enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem. Os materiais para execução dessa técnica, né? Bandeja, luva de procedimento, algodão, agulha descartável, né? Agulha para aplicação, seringa e medicamento prescrito. E aí vem a descrição do procedimento, tá? O passo a passo. Olha lá. Chamar o paciente pelo nome completo e pedir para que o paciente ou acompanhante se identifique dizendo o seu nome, né? Recomendado que compareça à unidade com o documento preferencialmente com foto. Em caso de nomes comuns, homônimos, pedir o paciente para que diga a data do seu nascimento, mês e ano e o nome. Conferir o prescritor, quem prescreveu, a instituição procedente, né? Checar o medicamento prescrito, identificando a data, a hora, a dosagem, a via, resposta do medicamento, reunir o material,
Aí vem higienizar as mãos, eles estão indicando aqui que é o POP 42. Apresentar-se ao paciente, explicar o procedimento que será realizado, sanar todas as dúvidas antes de iniciar a execução, conferir atentamente o nome, validade, a cor, né? Aí das soluções a serem administradas, calçar luvas de procedimento, escolher o local de administração, realizar a antisepsia da pele, pinçar com os dedos a pele local da administração, correta posição das mãos, a seringa posicionada entre o polegar e o indicador da mão dominante. O profissional deve segurar a seringa como se fosse um dardo, deixando a palma da mão para cima, tá? Tô entendendo isso, a palma da mão para cima. Ah, tá, entendi. Introduzir a agulha com bisel voltado para cima no ângulo de 45 a 90 graus, dependendo da quantidade de tecido subcutâneo no local. Aspirar, observando se atingiu algum vaso sanguíneo, injetar o líquido lentamente, retirar a agulha com movimento único e firme, fazer leve pressão no local, desprezar o material impérfuro cortante, desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados, retirar as luvas, higienizar as mãos, realizar anotação de enfermagem, carimbar no prontuário, registrar o procedimento em planilha de produção, manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Então, a gente tem o POP 13, né, falando sobre anotação, e o POP 55 também, que serve como referência, tá? Olha só, aí tem algumas observações, né, aqui sobre a orientação da Organização Mundial da Saúde, né, como deve ser feito o preparo da pele e desinfecção, né? Então, a gente tem aí, aí ele dando qual que é aqui a OMS, né, que deve estar aí orientando. E aqui tem as referências, tá, gente? Então, aqui algumas observações e as referências de onde foi tirada essa técnica. Né? No caso, foi do Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico, um outro artigo aqui da Organização Mundial da Saúde, da Prefeitura, o Manual de Normas e Rotinas dos Procedimentos, né, de 2009, e do Conselho Regional de Enfermagem e Técnicas Básicas de Enfermagem, tá, de Curitiba. Então, aqui tem, gente, todos os POPs, né, necessários para assistência aí da enfermagem nos diversos serviços, ok? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida até aqui, meninas? Vou continuar, então, compartilhando agora os slides, tá? O POP, ele serve de norteador. Sim, vou sim. Vou disponibilizar, vou colocar lá na nossa pastinha, tá bom, Simone? Mas tem o link no final dos slides também. Tem um link lá no último slide, caso você queira acessar por lá. E também eu vou disponibilizar na pastinha da nossa OC12, tá bom? Da aula de hoje, que a aula é de hoje. Nada, imagina. Lembrando que pode ter algumas variações ou adaptações dependendo do perfil e, né, da linha de cuidados lá e qual também, mas serve de norteador para todos os serviços, tá? Então, assim, até aqui, gente, essa questão de POP, ficou alguma dúvida quanto ao que é o POP? O POP, pelo que eu entendi, cada procedimento tem as suas regras. Tem que seguir essas regras. É isso? Mais Isso ou menos. mesmo, Renata, isso mesmo. E isso vai estar formalizado em documentos, né? Vai estar reconhecido
Isso vai estar dentro do manual, e Nossa, aí eu todos achei. têm que ser padronizados. Então, todo mundo tem que fazer da mesma Uhum, forma, da mesma forma. Achei tá? maravilhoso esse manual. Muito É bom. bom, né? Dá para Eu, tirar muitas dúvidas, né? E como ele é sim, objetivo, vocês viram que ele tem que ser objetivo também, né? Voltando aqui, quais as características? Ó, aqui as características do POP. Tem que ser objetivo, ele vai direto ao ponto. Ele não vai começar a explicar para você, porque no ano de, né, que nem a gente faz, já vai direto para uma consulta objetiva. Porque o que é, como é feito, né? A responsabilidade de quem, o procedimento e o passo a passo. E a ação corretiva também, cuidados especiais que vem nas observações, tá? Então é isso. Tudo bem até aqui, meninas? Simone, Isabela, Rosângela, como tá para vocês? Leti, por favor, se tiverem alguma dúvida, podem botar para quebrar aí, por favor. Tranquilo? Então tá. Vamos lá, então. Pensando, então o POP, ele vai estar ligado, tá bom, Leti? Que bom. O POP vai estar ligado à questão de gestão, né, da qualidade do serviço. Então, o POP, se você tem o norteador para você executar o procedimento como um todo, todos os profissionais seguirem o passo a passo, o que você vai ter? Não vai ter diferenças nos plantões, diferenças dos cuidados. Então, a gente consegue detectar o erro mais precocemente. Olha, a gente está fazendo os cuidados todos iguais, todos os profissionais estão fazendo os cuidados de enfermagem de maneiras iguais. Mas os números da gente não têm reduzido de determinada coisa. Obrigada, Isabela. O número de infecção por trato urinário, pelo trato respiratório, não tem reduzido, mesmo a gente fazendo o passo a passo da lavagem das mãos. Mesmo nós usando determinada solução para fazer a limpeza concorrente. A gente não está conseguindo. Então, se todo mundo está fazendo igual, não está tendo furo. Se não está tendo furo, eu consigo agir. Então, vamos ter que mudar. É engraçado que às vezes eu vou numa instituição, por exemplo, fazer o curativo do catéter venoso central. Quem faz é o enfermeiro, né? E dependendo da instituição, tem uma solução que eles estão indicando. Aí teve uma época que eu fui numa instituição, eles fizeram passar, não lembro se era o álcool. Aí depois, quando eu fui numa outra época, supervisionar estágio, tinha mudado a solução. Aí já era clorexidine, sabe? Então, dependendo, se os profissionais estão executando de maneira adequada o procedimento, todo mundo coeso, você minimiza os custos, minimiza os riscos e você tem um raio-x mais concreto. Bom, nós estamos todos fazendo a mesma coisa, não estamos conseguindo melhorar os números, então deve ser outra coisa ou o nosso procedimento precisa ser repensado. Então, é para isso que serve aí o monitoramento desses POPs, tá? E ele vai estar voltado principalmente à gestão. Ó, igual tem no hospital público, a gente tem, por exemplo, tem alguns hospitais que não pode. Eu não me lembro se está no POP isso ou se o pessoal passou de maneira que às vezes não dá para eu acompanhar todos também, né? Mas assim, é que o hamper, por exemplo, na casa de saúde, o hamper, ele era um baldão com rodinha, sabe? Então tem os sacos certos para você colocar. E o hamper não podia entrar no quarto. Lá era privado, tinha SUS também, né? E o hamper não poderia ser colocado durante ali alguns cuidados, igual a gente fazer a troca de leito, tirar a roupa do paciente, tal. Vai colocar o hamper que a gente coloca as roupas que vão para a lavanderia, ele não podia entrar dentro do quarto. Então, é um critério que eles colocavam, não é porque esse hamper poderia ser provavelmente um objeto que transmitisse doença dentro dos quartos, tal. Então, eles pediam para não entrar dentro, ou também, sei lá, por outras questões. Eu não cheguei a estudar o POP para saber o porquê, porque tudo tem um porquê, né? O que gerou.
Mas em outras instituições não tem tanto esse aí, tanto é que fica difícil para a gente que é professora e para vocês que são alunos também, porque tem horas que ela diz, professora, e um hospital não pode entrar com o hamper dentro do quarto, no outro pode. É complicado, né? Então a gente não sabe se o POP não está sendo cumprido ou se não há esse POP. Então, a gente conseguir entender tudo só se você ficar, igual eu fiquei, como eu falei para vocês, 6 meses numa instituição só, foi ótimo, aprendendo, né, tudo ali. Então, você não tem tantas dificuldades, mas quando você muda de instituição, existem algumas mudanças internas, tá? Mas ele vai estar voltado justamente para qualificar esse hospital, para que haja uma padronização e melhora lá, voltando, né? O que o POP, agora talvez que mais claro também, né? Quais os objetivos do POP? Ele vai ser para implementação preventivas, melhoria contínua, sistema de documentação, permite alcançar melhores resultados, qualificação dos profissionais, redução de riscos, aumento da segurança da assistência e a satisfação do usuário. Então, tanto eu vou ter profissionais que estão mais entendidos do processo do seu cuidado, como eles vão estar mais seguros, como eles vão ter riscos reduzidos, e também a satisfação do usuário, tá? Que é de suma importância. Ok, gente? Tudo bem até aqui? E aí nós vamos pensar que uma ferramenta que auxilia muito na gestão de tudo isso, né? Que a gente vai ter, muito importante, que vai também dar reflexos para o nosso trabalho, vai ser a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, né? Como uma ferramenta de gestão de qualidade para o cuidado. Então, a SAI, ela vai auxiliar no acompanhamento, se esses POPs estão sendo efetivados, estão, né, orientando também a utilização, e ela também vai servir muito aí para nortear e a melhoria dessa assistência. Então, ela percebe-se que a utilização da SAI é um passo importante e poderá ser potencializado pela adoção institucional de uma gestão participativa, na qual as pessoas se constituem enquanto sujeitos no processo. Então, a SAI não é só uma coisa, a prescrição a ser cumprida, ela também vai gerar resultados, né, da nossa assistência. E todos vão se familiarizar com esse documento e tentar não cumprir de maneira mecânica, mas realmente entender esse documento como algo importante para melhorar a gestão daquele cuidado que a gente está executando, né? Então, significa que todos os trabalhadores, inclusive profissionais, né, de nível superior, técnico, quanto mais a gente compreende, né, e constrói e reconstrói o trabalho em parceria com os gestores, isso vai modificando as relações, né, e pode dar possibilidade de uso dessa ferramenta como uma estratégia importante na gestão para a instituição de saúde. Então, assim, quando a Solange ela fala que ela trabalhava na parte de administração, ou vocês também, em qualquer serviço que a gente execute, a gente tem um processo para ser ali o passo a passo, a enfermagem ela é muito primorosa nesse aspecto, né? De padronizar, de buscar excelência. Então, a gente tem aí, muitas vezes na enfermagem, toda essa carga da real efetivação através da SAI, de uma padronização dos processos de cuidado junto ao paciente, melhorando toda a questão do cuidado aí. Então, a SAI e qualidade estão ali juntinhos, né? E quais seriam as vantagens, né? Ela diminui os índices de infecção hospitalar, ela melhora o desempenho dos técnicos de enfermagem, contribuindo para assistência eficaz, proporcionando um atendimento mais humanizado e organizado, com qualidade para o doente e a sua família também, tá?
Outra coisa que a SAI também vai auxiliar na qualidade da entrega dos serviços vai ser no controle de gastos, né? Porque se eu me organizo, você tem um controle maior dos recursos materiais, porque no caso, o procedimento vai ser mais eficaz. Então, quando eu organizo a minha assistência já lá com o uso da sistematização, dos POPs, né? Eu vou ter, gente, mais assim, não vou usar recursos assim, de forma aleatória, eu vou mais assertivamente ao ponto, né? Então, ela auxilia muito nisso. Já as limitações para a SAI, para se obter uma qualidade do serviço, na gestão do cuidado, né, da qualidade do cuidado, a gente vai ter aí sobrecarga de trabalho, não é? Que é uma coisa que a gente já discutiu aqui, que a sobrecarga pode levar a um trabalho não tão eficaz, né? Uma limitação para a SAI servir como esse raio-x mesmo e execução no trabalho de qualidade. Então, vai ser um quesito também que vai ser importante aí na avaliação dos serviços de enfermagem dentro da instituição, tem que ter a sistematização implementada, ela tem que ser eficaz, né? E há uma exigência também quando os órgãos vêm avaliar a instituição para que ela consiga a acreditação, tá? Falta de conhecimento, muitas vezes ele não conhece a importância, o profissional que está ali tendo que preencher a SAI, ele não entende a importância daquele documento e o que aquilo ali pode gerar. Quando a gente fica na superficialidade, porque a gente não entra, né, na profundidade, a gente não dá importância para aquilo. Então, a gente tem muitos profissionais que não entendem que a SAI ela pode gerar melhores condições até para o nosso trabalho, né? Que ela vai refletir na confiabilidade de que o nosso trabalho é relevante. Às vezes eu falo para vocês que o trabalho, quer dizer, eu não, todos os profissionais vão falar isso para vocês, que o trabalho que não é descrito na anotação, ele não foi realizado. Então, quando você vai lá dar uma orientação para o paciente, você acha que isso não tem que ser anotado, tem que ser anotado, tem que ser valorizada a orientação que você deu, porque é isso que vai gerar uma adesão do paciente ou não ao processo, que é parte de responsabilidade dele. Aí, tudo bem que eu tenho que ser objetivo, mas objetivo nos fatos que ocorreram. E muitas vezes a gente não descreve na nossa anotação o trabalho que nós fazemos. E aquilo ali acaba, que vai ser um papo para amanhã, né? Tá? Sobre isso. Então, o interesse dos profissionais também em preencher, em estar fazendo funcionar, né? E também a ausência de capacitação para entender mesmo como que é a utilização da SAI nessa gestão do cuidado, tá? E assim, refletindo na qualidade dos serviços, tá? E uma reflexão que eu trago para vocês, gente, a sistematização de enfermagem, né? Ela como ferramenta de gestão de cuidado para o cuidado, como que ela pode ser, assim, influenciar a respeito da diversidade, né, e aos valores morais, culturais e religiosos. Será que a SAI contribui para esse respeito à diversidade? Ela tem condição de ser uma ferramenta para respeitar a diversidade, as questões morais, culturais, religiosas? Vocês acham que a SAI ela tem essa possibilidade? Eu gostaria de, não sei se vocês, se acaso tiver dificuldade de entendimento, eu vou pormenorizando, mas é uma pergunta que eu trago para vocês, tá? Tem como expressar na SAI algo que vá refletir no respeito da diversidade ali do paciente ou familiar? Vocês acham que tem como ter isso? Com certeza. Uhum, sim, Eu acho que tem.
Sim. Porque somos todos iguais. Sim. Temos os mesmos direitos, independente dos Perfeito. nossos valores morais, culturais e religiosos. Perfeito. Isso mesmo, Simone, Solange, Jennifer acredita que sim. Vocês conseguem pensar em algum exemplo que a SAI poderia favorecer o respeito a esses itens, a valores morais? Vocês acham que poderia ter alguma observação na SAI que melhorasse esse aspecto? Para que isso gerasse, pensando lá no usuário, né? O que vocês acham que é uma coisa... Sim, a Andrea também acha que sim. Muito bem. Será que a gente consegue pensar num exemplo? Alguma coisa que dá para a gente pensar em algum exemplo? Tudo bem, tudo tranquilo, Isabela, fica em paz, de boa. Mas fique aí, tá? Mesmo ruim, falhando, mas não, já estamos daqui a pouquinho já encerrando, tá? Olha só, valores morais, culturais, religiosos, diversidades, né? Questão de sexualidade, tantas coisas que podem serem aí preservadas. Uma coisa que a gente tem que estar atento, e apesar que às vezes não está na sistematização da ciência de enfermagem, mas a gente pode estar incluindo na nossa anotação, nos nossos registros, se eu, por exemplo, estou cuidando, tem uma enfermaria com 2 leitos, né? E eu tenho 2 mulheres. Então eu tenho 2 mulheres, eu posso dar banho em uma no leito, ali tirar a roupa dela, né, deixá-la exposta, eu posso, porque são 2 mulheres, no hospital, nossa, no hospital não tem problema, ninguém tem que ter pudor, ser pudica no hospital, esse negócio de que, nossa, tá certo isso, gente? Isso denota um respeito? Não. Não. Isso. Exatamente. Qual seria a forma ideal da gente tratar esse aspecto? Oi, Gabriela, nem tinha visto você aí, meu bem. Que bom que você está aí. Qual seria a forma... Eu sei o contexto dessas mulheres, eu sei da vida pessoal, íntima delas, sei, gente. Não. Não, de repente... às vezes, de repente, são mulheres que têm aversão a ficar nuas em público, né? Qual seria a forma adequada da gente respaldar e até mesmo colocar essas observações, às vezes, na nossa anotação? Como é que poderia ser feito, gente? Você fala, por exemplo, nós estivéssemos dando banho, como deveríamos proceder? Isso. Usar o biombo? Seria uma das coisas, né, Solange? Você vê que é uma coisa muito difícil, será? Não, né? Se Eu elas acho que têm deixar ela... possibilidades de levantar para uma ir ao banheiro, outra não, tem que ser banho no leito, eu acho que teria que ter sim o biombo. Sim, exatamente. Pode falar, Renata, você também. Eu não tinha pensado por esse lado, mas se a paciente consegue levantar, a gente tem que deixar ela no... Ou, se tá em hospital, pedir para que ela vá ao banheiro e se troque dentro do banheiro. Uhum, É isso? sim. Olha só, as duas respostas estão coerentes. O que vocês estão preocupados é com a questão do respeito aos valores morais daquela pessoa. Tem gente que é super desinibida, não se importaria ali de ficar andando nua, não é? Ou fazer o seu banho, ou independente que a paciente esteja inconsciente, você está fazendo banho. Gente, de qualquer forma, às vezes acontece um contexto assim. Aí a dificuldade, né? Eu estou falando aqui o que é
a questão do sonho e o que é a realidade muitas vezes. Tem quartos que são muito pequenos, e o biombo tem umas pernas tudo abertas, que se vocês vão dar banho, tem hora que não cabe, né? A equipe com biombo, tudo, porque o biombo é extremamente desajeitado, tudo. Mas se eu puder, durante o banho, o que eu for fazer no banho, vou cobrindo essa paciente, não é? Não chego, tiro todo o lençol e deixo tudo exposto. Isso já é uma maneira de eu respaldar os valores dessa pessoa, não é? De eu cuidar dos valores dessa pessoa, certo? A gente tem, às vezes, indiscrição por parte de acompanhantes, né? Indiscrição por parte de profissionais, e indiscrição entre os próprios pacientes, sabe? A gente tem isso. E nós temos que entender lá pelo código de ética, não é? O que é nós respeitarmos isso, tá? Sim. Exatamente, né? Ó, a Simone está falando assim, chega até ser constrangedor você tomar banho sem a privacidade, mesmo que seja ao lado de outra mulher. Como você disse, não sabendo da vida íntima dessa paciente. Exatamente, Simone. Então, quando a gente fala respaldar, gente, dar qualidade do cuidado, respeitando essa diversidade de clientes que nós temos, de pacientes que nós temos. Outra coisa, teve um dia que nós chegamos e é complicado. Olha só, tinha um paciente que ele tinha, gente, quase que, eu não sei se eram uns 200 quilos, mas ele era um obeso mórbido na unidade. E até o leito tinha dificuldade para ter um leito do tamanho que desse aquele paciente. E ele tinha uma deficiência também da questão neurológica, cognitiva. E assim, a gente vê, tem hora, né, uma coisa que acontece, né? Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso olhar, o jeito que a gente olha, o que a gente fala, né? Porque isso é uma falta de respeito, muitas vezes, com o paciente. Então, a gente tem que entender que existe uma diversidade de pessoas que chegam até nós e que nós não podemos, como a gente falou no outro dia, sobre a questão de costume e hábito. Ter o hábito de achar que todo mundo é igual, ter o hábito de achar que, pelo amor, né? Tá aqui, já tô dando assistência, ainda quer com tanta, vamos pôr entre aspas aí, né? Frescura. Gente, isso é gestão, é usar a SAI como cumprimento, com respeito. Então, assim, eu posso colocar uma breve anotação? A paciente extremamente demonstra timidez, não é? Durante o banho, foi a atenção ao biombo, a colocação do biombo. Gente, isso são coisas que a SAI pode nos dar como elementos, porque se o colega chega, eu também vou passar o plantão, vou passar a anotação de enfermagem, essas informações. Olha, ela é muito tímida, ela nunca teve relação sexual, então ela... Porque tem senhoras que chegam até nós que elas nunca tiveram uma relação sexual, elas nunca viram um homem nu. E vai chegar, de repente, um rapaz vai dar banho nela lá no leito. E aí? Será que eu posso ter um mínimo de consideração com essa paciente para melhorar a gestão desse cuidado, para refletir em qualidade para o usuário aqui desse serviço, evitar, se possível, a presença masculina durante o banho? Né, ser mulheres que vão dar aquele banho, será que isso é tão óbvio que o profissional, né, igual a gente tem aqui o Daniel, ele vai ser capacitado para atender, inclusive acontece o inverso às vezes também, né? Às vezes os meninos que vão assim para estágio, eles ficam assim, ai professora, será que dá certo? Falou, olha, se houver impedimento por parte da paciente, a gente tenta remanejar, mas se não houver, é uma coisa que você vai ter que confrontar, por quê?
Às vezes eles ficam, sabe, assim, mas aí eles conversam com eles, é um trabalho de humanização também com o aluno nesse momento, né? Eu falo, olha, nesse momento você tem que entender que ela precisa do seu cuidado, que você vai trabalhar com sexo feminino, você não vai conseguir trabalhar só exclusivamente com homens, e que é necessário você avançar nessa sua timidez. Então, às vezes, os meninos também são tímidos para o cuidado com a mulher, né? No caso, nessa parte de banho e tudo mais. Então, é necessário sempre se olhar. Questões religiosas. Às vezes chega lá um pastor, né? Chega, não importa que a pessoa é do centro espírita, que a pessoa é umbanda. Ah, não, eu sou crente, eu não posso cuidar dessa paciente porque ela é, né, umbandista. Não pode, né, gente? A gente tem que entender que nós vamos colocar isso, a paciente refere maior bem-estar após a visita do seu pastor. Isso são coisas que a SAI, gente, ela pode fomentar. Não é? A pessoa teve lá a visita de uma personalidade que está ligado à sua vida espiritual, à sua vida religiosa, e ela referiu bem-estar. Isso não pode ser favorecido melhorando o cuidado com aquele paciente? Né? Então, isso é uma maneira também sempre respeitar diversidade cultural. A pessoa não corta o cabelo. E a equipe tá doida lá para cortar o cabelo. É óbvio que tem condições de custo-benefício. Tem pacientes na UTI que aquele cabelo, né, é exatamente colocar o amor e o respeito ao próximo, nessa é a questão. E a saia, ela pode ser esse instrumento também que vai dar essa qualidade na gestão nesse aspecto, tá? E igual às vezes a gente tem um paciente que está na internação, o paciente fica poucos dias, tem um cabelo muito grande, vamos lavar, cuidado, tá? Às vezes o paciente vai ficar na UTI, vai ficar muito tempo, precisa conversar com a família. Ah, vamos cortar esse cabelo, né? Corta o cabelo, porque assim, tá dando muito trabalho esse cabelo. Gente, é desse jeito. Olha, tem profissionais, pelo amor de Deus, que falam assim, sabe? Eu fico indignada. Então, a gente vamos conversar com a família, ver o que eles acham, porque assim, o cabelo fica muito umedecido, a paciente é uma paciente crítica, não tem muita, o quadro clínico dela não favorece, há risco de lesão na região occipital por causa da umidade que o cabelo gera. Será que se eu puder, né, falar com a família e respeitar esse contexto, não vai ser muito mais humano e também anotar todas essas questões, né? Então, a Jennifer falou, tem hospital que quando vamos preencher a internação, eles perguntam qual a religião, isso mesmo, e fala dos benefícios que a religião traz no tratamento. Exatamente, Jennifer. Nós não estamos lá para confrontar, né, as opções e as escolhas, voltando lá, né, no código de ética, né, mas respeitar a diversidade. Eu posso cuidar de pessoas que são homossexuais, né, que são homossexuais, que são transgêneros, né, que agora eu ainda não me acostumei a adaptar a nominação. Então, a gente tem pessoas que fizeram isso e tal, mas tudo isso, gente, ele deve... eu tenho pacientes que têm problemas, como eu falei, neurológicos, tal, eu preciso respeitar, tá? Precisa respeitar. E a SAI, como ferramenta de gestão do cuidado, ela também tem essa necessidade de estar sendo vista por esse aspecto, tá? Ó, a Renata tá falando que quando ficou na UTI, eu tomava banho no leito, né? Por duas enfermeiras sempre, eu sentia muita vergonha. Olha bem, é mulher, Renata, já era mãe, Renata, no caso. Então, já era mãe, quer dizer, ela já passou pelo serviço de saúde, não era uma, né? Assim,
de certo modo, uma novidade para ela, e mesmo assim ela se sentia envergonhada, né? A gente, em 2007, né, Renata? Então, a gente se sente envergonhada. Simone falou assim, ó, a verdade, né? Tem um horário que vem umas pessoas da igreja orar no quarto. Sim, existe o serviço de capelania nos hospitais, alguns hospitais, outros não, tá? O serviço de capelania é um serviço que a pessoa doa, a pessoa de determinada religião, primeiro ele passa por uma capacitação, né? Os hospitais grandes, ele precisa aprender sobre lavagem das mãos, sobre a questão, porque senão eles acabam propagando doenças dentro do hospital, né? E até levando para suas casas também. E aí eles são capacitados, eles são credenciados e eles podem fazer ali o seu horário de voluntariado, ir até esses pacientes e estar lá orando, se for no caso, não é? Qualquer denominação. A capelania é qualquer denominação religiosa que pode doar seu tempo dentro do hospital, mediante uma capacitação, né? E também tendo horários certinhos para ir, tá? Então, a Solange tem curso de capelania, né, Solange? Recebe o curso para poder saber reconhecer as placas de precaução, porque é liberado. A partir dessa capacitação, entrou no hospital, tem a credenciamento do curso de capelania, você pode tá indo para o hospital e doar seu tempo, tá? Olha lá, ó. A Jennifer tá falando que olha só, ela tem vergonha de todo mês que tem que tomar injeção, né? Não gosto de imaginar se precisa internar, vir me dar banho. Então é importante a gente pensar nisso, né, Jennifer, quando vocês estiverem dando banho em alguém. Por exemplo, tem a instituição, às vezes nós vamos dar banho e coincide com o horário, principalmente à tarde, né? O plantão da tarde é danado para acontecer. Tem um tempo de visita de manhã, tem à tarde também. E aí a gente tem que dar banho no paciente, tá lá a família, tal. Às vezes a família só tem aquele horário para estar. Então a gente tem que pensar, né? Tudo isso. Tanto o lado do acompanhante, da família que vem visitar, como o lado do paciente. Então a gente pede delicadamente para o acompanhante esperar do lado de fora, não é? Mas é complicado, a gente tem que gerir muito bem essas questões, tá? Porque senão a gente falta também com aquela parte, né, da visita para o familiar, tudo que está internado. Mas é importante nós levarmos em questões isso aí. O que é moral para mim, gente, nem sempre é moral para o outro. Vocês já estudaram isso, não é? De repente, eu ficar sem roupa, não há nenhum problema ou empecilho para mim. Mas para o outro, ficar sem roupa representa uma agressão, ou porque passou por alguns processos de trauma emocional, tudo, mas eu não estou para julgar. O que é certo que quando a gente fala de sistematização da assistência de enfermagem, a gente está falando, né, de não julgamento, e sim uma melhoria nesse cuidado, na oferta desse cuidado, porque é isso que vai gerar lá no final, gente, no final de tudo, né? Não só porque a gente tem que fazer nosso trabalho certo e da maneira melhor que nós podemos, vai gerar uma fichinha de satisfação do usuário com o serviço, né? Então vai gerar. Natália, Oi? você me desculpa, eu vou precisar sair da aula. Aqui está chovendo demais, com muito trovão e relâmpago. E eu estou com o computador ligado, eu vou precisar desligar. Não, tranquilo, eu já estou terminando também. Ó, Solange, só, gente, para terminar aqui, conclusão, tá? Então, a padronização de todos os processos, ele vai utilizar, né, aí a SAI como ferramenta de gestão da qualidade da instituição, mas tudo bem, viu, só? Pode ir tranquila, depois você só vê no finalzinho, que amanhã a gente vai ter uma proposta, tá? Aí as meninas falam para você também. Um beijo.
deve ser realizada mediante a identificação de prioridades para o sucesso, necessita envolver todas as pessoas relacionadas com o trabalho de enfermagem e ser elaborada de uma forma coletiva, né, com atualização periódica e difundida por meio de educação permanente, tá bom? Então, a Jennifer falou que... Ah, tá, seria isso mesmo, né? Beleza, não tem mais nenhuma opinião aqui. Gente, só uma proposta para vocês verem se é viável para amanhã ou não, tá? Amanhã a gente vai trazer, lógico que vocês já estudaram sobre comunicação verbal e não verbal, mas eu queria que vocês pensassem isso com enfoque na qualidade, tá? Como que pode influenciar na qualidade a questão da comunicação, né, verbal, não verbal, anotação de enfermagem, o uso de terminologias em saúde. Isso pode refletir na qualidade da assistência à saúde? E a passagem de plantão? Vocês acham que isso pode, de alguma forma, a questão de escalas, flexibilidade nas diversas situações de trabalho? O que vocês acham? Vocês gostariam de fazer uma roda de conversa sobre isso amanhã ou não? Porque, assim, independente de qualquer coisa, a gente vai oferecer para vocês. Mas vocês gostariam de dar uma olhadinha sobre essa temática? O que vocês me dizem? Tá, Simone falou que por ela tudo bem. A Gabriela... Oi, Gabriela, tô querendo saber como é que você tá, filha. Que bom, viu? Que bom. Ótimo. Pode sim. Pode, tranquilo. Pode. Se quiser falar, se quiser escrever. Ah, então beleza, gente. Então vamos fazer assim, para não ficar muito, assim, muita coisa para vocês verem de um dia para o outro. Vou fazer o seguinte. A Simone. Ai, gente, eu esqueço que aqui, por aqui não dá para digitar. A Simone, a Gabriela Godoy. Pô, deixa eu escrever aqui no chat. Simone, Gabriela Godoy. E a Renata vão dar uma olhadinha sobre comunicação verbal e não verbal, anotação de enfermagem, registro, essa primeira parte aqui, ó, com enfoque na qualidade. O que isso pode influenciar na qualidade, não é, dos serviços de saúde, tá? Aqui, essa primeira parte. Tá bom? A Renata, a Gabriela Godoy e a Simone vão ver comunicação. Né? No caso, na anotação de enfermagem. E nos registros, tá? Então, seria na parte escrita mesmo, e o uso de terminologias. Isso pode influenciar na gestão do cuidado, eu vou pôr assim, ó, ou na qualidade. Estou digitando aqui, tá? Então, seriam esses aspectos aqui que vocês iriam ver, meninas. As demais vão dar um enfoque na passagem de plantão. Aí, por exemplo, a Jennifer, tá? Ó, deixa eu ver quem mais aqui que falou sim. Gabriela, você tá aí? Gabriela Nascimento. Andréia. Já vai falar sobre... Tá? Beleza. A Ana também tá aí. A Leti, tá? Podem, gente, dar uma... Oi, a Isabela também. Podem dar uma olhada
na questão aqui, ó, da passagem de plantão. Procurem algo, meninas, que relacionem. Vou pôr só aqui a Jennifer e a Leti, mas as demais também, tá bom? Ou vocês podem escolher a temática também, não, gente. Mas é para vocês verem alguma notícia, verem algum caso, qualquer coisa que venha ilustrar a relação entre, não é, a comunicação nesses aspectos, tanto na anotação, nos registros de enfermagem, o que na anotação de enfermagem pode refletir a qualidade, né? A gente vai ver na qualidade do cuidado. E no que na passagem de plantão, isso também vai refletir na qualidade. Quando passa o plantão, será que isso influencia na qualidade? Tá? Então, relação entre passagem de plantão e a qualidade dos serviços, tá? De enfermagem. Na verdade, é para vocês terem algo para trazer para a aula para a gente, né, para fazer a roda de conversa, tá? Tipo assim, se eu anotar algo que possa atrapalhar ali a qualidade, ou ver, é só você procurar comunicação através da anotação de enfermagem e qualidade dos serviços de saúde ou de enfermagem também, tá? A gente vai fazer essa relação. O que tem a ver a anotação com a qualidade do serviço? O que tem a ver a passagem de plantão com a qualidade dos serviços? Deu para entender um pouquinho mais? É vocês lerem algo a respeito do tema, tá bom? E trazer o que você leu. Faz um resuminho, se quiser digitar aqui no chat, trazer amanhã para a gente estar conversando, tá bom? Oi, Natália. Oi. Quem tá falando? Desculpa, eu consegui entrar pelo celular aqui rapidinho. Achou que tá monstro. Uhum. Eu tô vendo aqui que tem uma roda de conversa. Isso. É sobre... Eu tenho que fazer o quê? ler alguma coisa. Uhum. Ler alguma coisa, tá? Para trazer para a roda de conversa a respeito de como que a anotação de enfermagem, os registros e terminologias, né, o uso de terminologias de saúde pode influenciar na qualidade, tá? E a passagem de plantão também, como que ela pode influenciar na qualidade dos serviços de enfermagem, tá? Dentro da instituição. Compreendeu? Aí você pode escolher qual que você quer. Se quer falar da anotação. Grupo? Oi? Olá? Oi? Sol, acho que você caiu. Gente, Ela perguntou se é por grupo, Natália. não, Eu não sei pode se ela tá aí ser, ainda, mas é isso não que eu tem entendi. necessidade. Não, vocês podem fazer individualmente, se quiserem fazer em dupla, fica tranquilo, tá bom? Se você quiser juntar com alguém, não tem nenhum problema, tá, Sol? Não é nada assim, como eu falei para vocês, não é nada para trazer preocupação para vocês, porque eu sei que vocês têm atividade lá também do Padlet, tal, para sexta-feira. Mas é assim, quer fazer individual? Sem problema. Quer fazer em dupla? Tudo bem. Quer fazer em trio? Tudo bem, sem problema também, tá bom? E aí, pra gente fazer as discussões, porque assim, sobre anotação, a gente já teve aula, é mais para dar um link desses conteúdos de comunicação não verbal para a questão da qualidade do serviço, de avaliação, de ISO, tudo, tá? De acreditação. Se isso influencia, tá? Seria isso.
ok? Gente, eu Ok. quero agradecer muito a vocês, muito obrigada por essa tarde, tá? Gratidão, sempre, né? Aí pelo empenho de vocês. E vamos seguindo, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação. Tem alguma pergunta mais que vocês queiram fazer?